A educação financeira é cada vez mais importante na vida das nossas crianças e podemos começar por uma simples ida ao supermercado. E é disto que vamos falar neste vídeo do Contas Connosco. Eu diria que é muito importante porque a criança passa a ter a noção daquilo que os pais gastam. Portanto, a primeira coisa é nós criarmos um orçamento e a criança fazer parte dessa mesma criação. Olhar para aquilo que nós precisamos no frigorífico, olhar para aquilo que nós precisamos da despensa e termos aqui uma noção principal que é necessidades versus desejos. E, portanto, olhar para aquilo que são as despesas prioritárias comparativamente com aquelas que não são prioritárias. Significa que aqui a criança vai passar também a fazer parte da lista de compras que os pais vão criar mediante o orçamento que tem e depois, quando formos às compras, nós podemos também dar à criança um valor, como se fosse uma espécie de orçamento, para ela gastar. E aí sim ela vai passar a ter a consciência de que só tem aquele valor para gastar e não vai poder fugir, nem vai poder pedir mais aos pais. Podemos então introduzir aqui determinadas estratégias, que é, por exemplo, a questão do preço. A criança vai passar a olhar para o preço, ver a questão das quantidades, porque muitas das vezes levar 3 e pagar 2 não é muito apelativo, e envolver as crianças e as crianças tomarem consciência do preço e ao mesmo tempo saberem que, em vez deste produto que colocam no carrinho, passam a colocar este porque é mais barato e se calhar faz mais sentido, é sem dúvida nenhuma muito importante passarmos à criança. Sem dúvida nenhuma começarmos por a comparação de preços. A criança ter a noção do barato e do caro e perceber que muitas das vezes a quantidade, nós olharmos para um preço e um preço ser mais barato e olharmos para a quantidade, se calhar não compensa, e é muito importante a criança começar a perceber e ter estas noções dos preços. Depois, a questão de termos descontos associados. Muitas vezes aproveitamos as promoções, mas as promoções às vezes podem não ser um bom negócio. E a criança também envolvê-la nisto, que é, nós temos uma determinada promoção, mas será que faz sentido aquela promoção só para incentivar a compra? E aqui tocar num ponto importante que é as compras supérfluas que podem existir só porque é mais barato, nós acabamos por comprar em maior quantidade, quando depois na realidade não vamos utilizar e até muitas das vezes até pode ficar na despensa e até pode ficar no frigorífico e passar a validade. Portanto, falar aqui da quantidade barra preço. E depois, o planeamento que deve existir associado às compras que nós fazemos, onde a criança tem que perceber que nós temos um valor para gastar nas compras e não podemos exceder, mas esse valor tem uma preparação que está associada àquilo que é a lista de compras, onde nós não podemos exceder, e esta preparação é muito importante a criança também perceber que existe. Nós temos um valor para gastar em compras e é importante a criança perceber qual é o valor que nós temos para gastar em compras e até onde é que nós podemos gastar esse valor, e esse valor é gasto em diversas coisas, que é a questão da despensa, nós analisarmos a despensa e o frigorífico e percebermos que há compras que nós fazemos que são mesmo necessárias, nomeadamente a alimentação, iogurtes, massa, leite, etc. E depois há aqueles que são os desejos, e se nós envolvermos a criança nesse sentido. E é muito importante porque associado a isto nós fazemos com que a criança também tome consciência do valor que nós temos que gastar e não podemos ultrapassar. E também quando nós vamos às compras, a criança fazer parte do processo, ser ela a pegar nos produtos e a escolher os produtos e perceber que o produto é um bem necessário comparativamente com outro que pode ser um desejo ou, neste caso, um bem supérfluo, e ajuda aqui a perceber e ter as noções desde cedo quais é que são as reais necessidades e como é que nós podemos gerir melhor aquilo que é o nosso dinheiro. Podemos dar um valor à criança e ela própria gastar e ter essa responsabilidade de gerir esse dinheiro, onde vai perceber rapidamente que não há mais, portanto, a partir do momento em que gastar tudo, não vai ter mais para reforçar. Portanto, dar essa responsabilidade à criança é muito importante, porque a criança tem, vamos imaginar, 5 euros e perceber o que é que ela compra com 5 euros, quais são as prioridades que ela dá às compras que vai fazer com 5 euros. Será que traz troco? Será que não traz troco? Perceber aqui esta dinâmica que a própria criança tem e depois sentarmos com a criança e falarmos sobre os gastos que ela teve, para ela também perceber se foi uma boa decisão ou não.
Depois, ajudá-la também numa perspectiva de comparar rótulos, perceber que nós podemos comprar a granel, a questão do comprar a granel, passar-lhe também, ser ela a ter essa percepção de que compramos exatamente aquilo que precisamos e depois sentarmos com a criança e falarmos sobre o que é que nós gastamos, em que é que gastamos e percebermos que às vezes as escolhas que nós tomamos têm um impacto muito significativo naquilo que são os nossos gastos.